artropatia metabólica, a osteoporose. Osteoporose é uma doença esquelética caracterizada pelo comprometimento da resistência óssea, predispondo assim o indivíduo ao risco de fraturas, quer sejam espontâneas, quer seja causada por traumatismos. A resistência óssea é a resultante da integração entre qualidade do osso e densidade mineral do osso. A qualidade óssea depende da arquitetura, da remodelização do osso, o acúmulo de lesões, as microfraturas e o processo da mineralização, que acontece um decréscimo fisiológico durante o processo de envelhecimento. Já a densidade mineral óssea é expressa em gramas de mineral por área, grama por centímetro quadrado, ou volume, grama por centímetro cúbico, em um dado indivíduo, e é determinada pelo pico da massa do osso, pela quantidade da perda óssea. É importante lembrar que a osteoporose nem sempre resulta da perda óssea. Se o indivíduo não atinge o ótimo pico de massa óssea durante a fase da infância ou da adolescência, o indivíduo pode desenvolver a osteoporose sem a ocorrência acelerada de perda do osso. Até o momento, não existe uma medida acurada da resistência óssea. A densidade mineral óssea é utilizada como medida aproximada, por contribuir com valores em torno de 70% da resistência do osso. Baseada nos valores da densidade mineral óssea, a Organização Mundial de Saúde define osteoporose como densidade mineral óssea abaixo de 2,5 desvios padrão, em relação aos valores médios para mulheres jovens brancas saudáveis, que é o T-score, uma tabela de comparação, aonde, dependendo da faixa etária, esse valor acontece em variações. As categorias para o diagnóstico da osteoporose segundo a Organização Mundial de Saúde. Normal, quando o T-score é maior que menos um desvio padrão. A osteopenia, quando o T-score fica menor de menos 1 a menos 2 desvio padrão. E a osteoporose, quando o T-score é menor que menos 2, desvio padrão. Já na osteoporose estabelecida, o T-score é abaixo de 2,5 desvio padrão e pelo menos uma fratura por fragilidade óssea. Epidemiologia das fraturas. É estimado que por volta de 40% das mulheres brancas americanas e 13% dos homens brancos americanos também, com 50 anos de idade, irão apresentar pelo menos uma fratura clínica por fragilidade no decorrer de suas vidas. Os estudos epidemiológicos sugerem que indivíduos com história de fraturas por fragilidade apresentam maior risco de desenvolver novas fraturas. Portanto, a presença de uma fratura vertebral prévia aumenta de 7 a 10 vezes o risco de uma fratura vertebral subsequente. As taxas de sobrevida após fraturas vertebrais e de quadril foram encontradas ao redor de 80% do esperado para homens e mulheres em idades semelhantes sem fraturas. Classificação e quadro clínico. A osteoporose é referida como uma doença silenciosa, pois a perda de massa óssea pode ocorrer sem sintomas clínicos. A osteoporose generalizada pode ser classificada como primária ou secundária. A osteoporose primária encontramos o quadro de osteoporose juvenil idiopática, osteoporose idiopática no adulto jovem e a osteoporose invulacional ou senil. Já a osteoporose secundária acontece com quadros de hipogonadismo, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, doença celíaca, síndromes de má absorção, principalmente de cálcio, quadros repetitivos de doença pulmonar obstrutiva crônica, alguma doença neurológica crônica, artrite reumatoide
crônica e alguma doença que afete o sistema imunológico, como HIV e AIDS. Ainda como secundários, pode ser secundários a alguns tipos de câncer, a mastocitose, doenças hereditárias do tecido conectivo, como síndrome de Ehlers-Danlos, homocistenúria, síndrome de Marfan, osteogênese imperfeita, e também causada pelo uso crônico em elevadas doses de alguns medicamentos, como glicocorticoides, anticonvulsivantes e lítio, que é utilizado para tratar alterações de humor, de ansiedade e depressão. A osteoporose involucional senil, ela pode se manifestar como ocorrência de fraturas axiais ou periféricas, ou seja, na região da coluna vertebral ou nas extremidades ósseas, ou evoluir silenciosamente. As fraturas vertebrais, elas se manifestam agudamente com dor nas costas, normalmente após um movimento rápido de flexão ou extensão, ou mesmo após a pessoa tossir ou espirrar. No entanto, a maioria das fraturas é assintomática e somente se manifestam com a progressão da cifose dorsal ou são descobertas durante a realização de radiografias de rotina. Sendo assim, a maior parte das fraturas vertebrais ocorre na região torácica baixa ou lombar alta. A dor, ela pode ser leve ou intensa. Ainda pode ser localizada no local da fratura ou irradiada para a região anterior do abdômen. Nos episódios agudos de dor, eles desaparecem normalmente após 4 a 6 semanas. Entretanto, se a dor no esqueleto persistir após esse período de 4 a 6 semanas, outras causas de fratura, como a doença metástase de câncer ou mieloma múltiplo, deverão ser considerados e avaliados através de diagnóstico de imagem, raio-x e tomografia computadorizada, e em alguns casos ressonância magnética. Após diversos episódios de dor intermitentemente aguda, decorrente de novas fraturas, pode surgir uma dor mecânica crônica, resultante da deformidade vertebral, ou seja, as fraturas continuam existindo e, ao mesmo tempo, de uma maneira crônica, a deformidade das vértebras também persistirá. Nos casos em que a fratura vertebral é indolor, essa deve ser diagnosticada clinicamente pela perda da altura, acima de 4 centímetros em relação à idade, aos 25 anos, ou maior de 2,5 centímetros em um ano, no idoso. As fraturas de coluna torácica levam ao aumento progressivo do grau da cifose. Já na região lombar, a retificação da lordose lombar e aparecimento de escoliose. A perda progressiva de altura resulta no encurtamento da musculatura paravertebral e contração ativa dos músculos paravertebrais, resultando em dor e fadiga muscular paravertebral bilateralmente ou unilateralmente. A dor piora em posição em pé prolongada e melhora quando o paciente anda. Em alguns pacientes, as costelas inferiores podem encostar à crista ilíaca, levando a desconforto, dor contínua e pronunciada distensão abdominal. As alterações esqueléticas que acompanham a osteoporose acentuada na caixa torácica podem provocar infecções respiratórias de repetição ou problemas restritivos pulmonares. Na coluna lombar, pode haver uma diminuição da cavidade abdominal com o aparecimento de quadros de obstipação intestinal crônica, que pode levar ao aparecimento de câncer na região retal. As fraturas de quadril e antebraço distalmente geralmente ocorrem após uma queda. Aproximadamente 30% dos indivíduos acima de 65 anos caem de 1 ou mais vezes por ano, e desses 3%, alguns desenvolvem fraturas. O tempo de consolidação da fratura para a osteoporose é semelhante a de qualquer outra fratura.
Se houver atraso na consolidação da fratura, outras condições devem ser investigadas, como hiperparatiroidismo, o hipertiroidismo, a osteomalácia ou algumas variações da osteogênese imperfeita. Fatores de risco para osteoporose e fraturas. Em uma avaliação clínica de um paciente com suspeita de osteoporose, que é sempre confirmada através do exame da densitometria óssea, deve-se considerar inicialmente os fatores de risco e afastar as causas secundárias da osteoporose. Portanto, os fatores de risco mais importantes associados com o aumento de risco para as fraturas osteoporóticas são os fatores maiores e alguns fatores menores. Os fatores maiores, mais importantes, seria a presença de alguma fratura na história da vida do adulto, história de fratura ou fraturas em parentes de primeiro grau, história atual de tabagismo, baixo peso, normalmente abaixo de 57 kg, uso clínico de corticosteroide e a idade avançada. Fatores menores que contribuem para os riscos de fratura seria principalmente em mulheres abaixo dos 45 anos, deficiência de estrógeno, uma baixa ingestão de cálcio durante toda a sua vida, atividade física inadequada ou sedentarismo, alcoolismo, quedas recentes, demência ou quadros demenciais, déficit de visão e doenças crônicas associadas. A avaliação laboratorial ela é importante para a investigação dos fatores que levam a essa diminuição da massa óssea. Os principais exames seriam exames onde se medem teores de cálcio, fósforo, hidroxivitamina D, algumas proteínas e o TSH. O diagnóstico, além de laboratorial, deve levar a presença ou a exclusão de algumas patologias, como hiperparatiroidismo, metástase óssea de um câncer, deficiências de vitaminas, principalmente vitamina D, osteomalácia, altos níveis de cálcio e hipertiroidismo. Outros exames que são utilizados laboratorialmente e depois complementados pela densitometria óssea seriam alterações no nível do FSH, alterações da testosterona, alterações de anticorpos, paratormônio, creatina, de enzimas hepáticas e do cortisol livre. Essas alterações resultam na exclusão de algumas patologias, como menopausa, hipergonadismo masculina, doença celíaca, hiperparatiroidismo, insuficiência renal, insuficiência hepática e síndrome de Cushing. Marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo podem ser utilizados na monitorização da osteoporose para que seja evidenciado o seu grau de avanço, divididos em marcadores de formação e de reabsorção óssea. Os marcadores de formação incluem fosfatase caulina total e fração óssea, a osteocalcina e os peptídeos carboxilo aminoterminais do colágeno tipo 1. E os marcadores de absorção óssea mais utilizados são produtos da degradação do colágeno, como N-teloptídeo, C-teloptídeo, piridinolina e deoxipiridolinina. Densitometria óssea. A densitometria óssea de dupla emissão com fonte de raio-x de baixa intensidade ainda é o padrão ouro, ou a maior referência para diagnóstico,
monitorização, o acompanhamento e a investigação clínica do paciente com osteoporose. As indicações para avaliação da densitometria óssea, segundo a Sociedade Internacional de Densitometria Óssea Clínica e Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea. Indicações para avaliação de densitometria óssea. O perfil da pessoa que deve fazer esse exame. Mulheres com 65 ou mais anos, mas na atualidade já se recomenda que seja feita a densitometria óssea já no período do climatério ou no início do período da menopausa. Homens com 70 ou mais anos, mulheres na pós-menopausa, que tenham fatores de risco, morbidades associadas, adultos com fraturas de fragilidade, quer seja o trauma ou espontâneas, e adultos com algum tipo de doença ou condição associada da perda de massa óssea. Ainda como indicações, temos adultos com uso de medicações associadas com baixa massa óssea ou perda óssea, pacientes onde a terapia farmacológica esteja sendo considerada, pacientes em tratamento a fim de monitorar a eficácia da terapêutica utilizada e pacientes que não estejam em tratamento, onde a evidência de perda óssea poderia indicar o tratamento. Nesse quadro, é o quadro tipo do laudo da densitometria óssea, e aqui temos como referência o ponto da região lombar. A densitometria óssea, através de emissão de raio-x de baixa intensidade, onde a paciente ou o paciente é colocado em decúbito dorsal, com os membros inferiores em flexão de quadril, flexão de joelho e com os membros inferiores apoiados, todos eles quadril e joelho em 90 graus, e uma superfície onde captura essa imagem. Essa imagem, inicialmente emitida por raio-x, ela é processada por um software de computador, onde no gráfico vocês observam que à esquerda temos o desenho das vértebras lombares, à direita a relação entre idade e massa óssea com BMD e age, onde o próprio programa ele apresenta o terceiro quadro na parte inferior do slide, onde ele faz a comparação do desvio padrão em relação a peso, altura e gênero masculino ou feminino. É importante frisar que na densitometria óssea serão verificados essa massa óssea na região de L1 e L4 e na região do quadril direito ou esquerdo. Aqui nesse outro slide vemos essa condição também, agora já na região do quadril, evidenciando que pela baixa definição, porque a emissão de raio-x é muito pequena, é restrita, a imagem de raio-x ela não aparece tão definida, tão detalhada. Portanto, no exame da densitometria óssea, o mais importante é a interpretação dos valores do desvio padrão que o programa de computador vai nos fornecer. A classificação de fraturas vertebrais. Temos a classificação em leve, grau 1, moderada 2 e grave do grau 3. Nesse slide, do lado direito, observamos o formato numa vista lateral de um corpo vertebral, na parte onde acontece, principalmente no corpo vertebral, vocês estão observando na parte bicôncava e posterior na sequência, onde o corpo vertebral ele vai se tornando mais côncavo na coluna do meio, certo? A parte de cima e a parte abaixo da coluna, elas vão se tornando mais côncavas, mais escavadas. A fratura pode acontecer também na região anterior e pode acontecer também na região posterior. No grau 1, ela vai ser leve e representa de 20 a 25% da perda de massa óssea.
No grau 12, a moderada já representa de 25% a 40%, e no grau 3, acima de 40%. Então, na coluna do meio de melhor visualização, a concavidade ela vai aumentando de acordo com os graus, onde pode acontecer uma fratura total do corpo vertebral. Evidentemente que nós estamos visualizando estruturas de corpos vertebrais, comparando com uma vértebra normal, uma vista lateral, mas esses processos também de fraturas vertebrais podem acontecer tanto em região de processo espinhoso, como também nos processos transversos nas vértebras. A avaliação de fraturas vertebrais. Ela é realizada através de uma radiografia da coluna torácica e coluna lombar, que são os principais locais afetados pela osteoporose, doença metabólica importante, normalmente em perfil, e devem ser realizadas para se identificar as fraturas vertebrais, principalmente assintomáticas, utilizando-se a classificação vista anteriormente naquele slide, de grau 1, leve, grau 2 e grau 3, grave, onde acontece uma redução da massa do corpo vertebral. Prevenção e tratamento da osteoporose. Embora aconteça diminuição da densidade da massa óssea, posso dizer o risco da fratura e a progressão da patologia, a incidência de novas fraturas é um fator muito importante para avaliar o efeito de uma intervenção em estudos de tratamento e prevenção da osteoporose. Várias sociedades médicas têm sugerido diretrizes para o tratamento e prevenção da osteoporose. Por exemplo, em 1998, a National Osteoporosis Foundation publicou diretrizes em colaboração com 10 organizações médicas, associando e recomendando firmemente o tratamento farmacológico. A nutrição. Sabe-se, e é muito importante também, a suplementação no tratamento preventivo e no tratamento efetivo da osteoporose de elementos que contenham cálcio e vitamina D, pois evidências mostram que eles ajudam em diminuir a perda da massa óssea, principalmente em homens e mulheres, após os 65 anos de idade. A presença de alguns elementos, como os oxalatos, presentes em frutas ou vegetais, fitatos em cereais e farinhas, em excesso, a tetraciclina e sulfato ferroso, a deficiência de vitamina D, dificultam a absorção adequada de cálcio. Portanto, não adianta o paciente ingerir muito cálcio se ele não consegue fixar esse cálcio no corpo. Portanto, associada à nutrição, alguns medicamentos, principalmente nos hormônios como a calcitonina, eles devem ser utilizados em algum momento. O excesso de sódio, das proteínas e o uso de diuréticos, comumente usados como tratamento da hipertensão arterial, eles vão provocar um aumento da excreção renal, piorando o balanço do cálcio do organismo. Ou seja, vai se excretar mais cálcio e o cálcio não vai ser utilizado nas suas funções de manutenção do esqueleto. As carnes e alimentos industrializados, congelados, enlatados e refrigerantes, principalmente à base de cola, apresentam grande quantidade de fosfatos, que, se presentes no intestino, podem formar cristais com o cálcio, impedindo a absorção de vitaminas e proteínas. Exercícios. Trata-se de um ótimo modelo para a prevenção da osteoporose e das fraturas que acontecem em razão dessa patologia. Portanto, eles têm como objetivo maximizar e manter a massa e a resistência óssea e minimizar o trauma. Importante em alguns casos, independente da terapia hormonal com calcitonina, a terapia nutricional com todas essas opções visualizadas recentemente nos slides anteriores, em alguns casos é importante a administração por um certo período do tempo do GH, que é o hormônio de tratamento. Mas, para que isso aconteça, seja potencializado o hormônio de crescimento,
existe a necessidade da atividade física regular, quer seja aeróbica como anaeróbica, mas indicando-se no primeiro momento, e com um acompanhamento muito detalhado, de exercícios anaeróbicos, aonde se faça a pressão nas extremidades articulares, ou seja, junto com dieta alimentar, hormônios específicos e mais hormônio de crescimento que tem efeito na parte muscular para dar sustentação a todo esse quadro. É importante, por exemplo, a musculação terapêutica em idosos e depois a prática para exercícios com impacto. É importante que no primeiro momento de maior gravidade seja dada preferência a exercícios que não tenham impacto direto nas articulações. Os exercícios durante a infância e a adolescência são mais efetivos para o aumento de força e massa óssea que o exercício na vida adulta. Nos adultos, o benefício primário do exercício é a conservação e não a aquisição de massa óssea. Nos indivíduos idosos, o exercício pode reduzir a taxa de perda óssea, melhorar a saúde, melhora da força muscular, prevenindo para a prevenção de quedas e o menor risco de fraturas. Porém, a quantidade de exercício necessária para minimizar essa perda é desconhecida e deve ser particularizada para cada sujeito, não se esquecendo que deve ter acompanhamento nutricional, acompanhamento médico farmacológico e a nossa prática de exercício terapêutico citadas anteriormente. Indivíduos assintomáticos que têm uma densidade mineral normal ou osteopenia leve, que é o primeiro grau da osteoporose, podem ser orientados para o exercício mais intenso, que ajudará a manter a massa óssea. E pacientes com osteoporose ou história de fratura traumática, sem trauma, apresentam maior risco e não existe evidência que o exercício intenso, com impacto, irá corrigir essa condição, podendo teoricamente causar mais fraturas. Assim, os indivíduos idosos que têm osteoporose, o foco primário para a atividade física será minimizar o trauma mais do que construir a massa óssea. Pacientes com diagnóstico de osteoporose devem evitar exercícios abdominais dinâmicos ou exercícios que requerem movimentos de torção da coluna vertebral, realizados de forma abrupta, rápida ou de flexão. Portanto, deve-se evitar exercícios abdominais de caráter dinâmico, flexão do tronco em graus excessivos, movimentos bruscos de torção vertebral, exercício com carga dupla explosão realizados com muita carga e rapidamente, e um exercício com carga de alto impacto. Cálcio e vitamina D. Baseado em ensaios clínicos e em considerações teóricas, a dose de cálcio requerida para alcançar um balanço ósseo positivo é em torno de 1000 mg por dia, associado a uma ingestão dietética que pode ser tão baixa quanto 500 mg. O leite e derivados são a principal fonte de cálcio, embora este seja presente em alimentos como peixe, frutos do mar, vegetais de folhas verdes escuras como espinafre, couve e brócolis. Entretanto, a grande quantidade de oxalato presente nesses alimentos impede sua absorção adequada. Aí tem-se a utilização de alguns hormônios, principalmente a calcitonina. A vitamina D, especificamente a D2 e D3, em doses fisiológicas ou farmacológicas, tem sido usada para corrigir a depleção de vitamina D, ou seja, a sua utilização ou excreção. Sendo assim, evitam a deficiência dessa vitamina D em todas as idades. Atualmente recomenda-se uma dose de vitamina D mínima entre 400 a 1000 unidades internacionais por dia, onde o risco de hipercalcemia e hipercalciuria é reduzido. Existem alguns adultos que fazem a utilização de 5.000 ou até 10.000 unidades dia, como comprimidos. Existem também situações extremas onde se encontra a vitamina D também na forma líquida,
que pode ser injetada, possuindo uma dosagem de 250.000 a 500.000 unidades internacionais dia, onde o risco de osteoporose é significativo. Outras terapias farmacológicas. As medicações utilizadas no tratamento da osteoporose podem ser classificadas como antirreabsortivas ou formadoras ou anabólicas. Na primeira categoria, para evitar a reabsorção, temos alendronato, risedronato, ibandronato, haloxeno, a calcitonina, que é mais comum, e o ranelato de estrôncio. E o proformadores, ou de atividade anabólica, a teripadina, ranelato de estrôncio.